Nunca imaginei que minha caminhada matinal mudaria o curso da minha vida. Aquele fresco dia de outubro no Parque do Ibirapuera deveria ser como qualquer outro, um breve respiro do ritmo implacável da Bovespa antes de voltar aos relatórios trimestrais e às reuniões com os acionistas. O ar outonal trazia o cheiro de folhas úmidas e de café das barraquinhas próximas enquanto eu seguia pelo caminho já conhecido, com a mente fervilhando com os compromissos do dia. A Domingos e Braga precisava da minha decisão sobre a fusão até o meio-dia, e o conselho aguardava um relatório completo sobre nossa expansão para os mercados asiáticos. Meu celular vibrava insistentemente no bolso, provavelmente Jéssica, minha assessora executiva, com atualizações sobre a crise matinal do dia. Ignorei a mensagem. Esses 30 minutos eram sagrados, o único tempo em que eu me permitia respirar antes que o dia me engolisse por completo. 20 anos subindo na hierarquia corporativa me ensinaram uma coisa: proteja sua sanidade ou ela será devorada pela máquina. Enquanto ensaiava mentalmente minhas palavras de abertura para a reunião do conselho, notei-a, sentada sozinha num banco próximo à Fonte da Paz, uma menina, talvez de 12 ou 13 anos, exibia uma curiosa coleção de troféus diante dela. Não aqueles brilhantes e fabricados em série que se encontram em lojas, mas uma mistura eclética que revelava histórias e memórias. Alguns, claramente feitos à mão, foram confeccionados com materiais improvisados, madeira pintada, metal reciclado, até um que parecia ter sido criado com tampinhas de garrafa coloridas. Algo nela me paralisou. Talvez fosse a incongruência de sua presença entre os corredores apressados de corredores e executivos que seguiam suas rotinas matinais, ou talvez a dignidade silenciosa com que ela arrumava seus tesouros, limpando cada um com um pano macio, apesar de sua aparência modesta. Você está vendendo esses troféus? Perguntei, surpreso com a própria indagação. Raramente iniciava conversas com estranhos, sobretudo durante minhas preciosas caminhadas matinais. Ela ergueu o olhar, os olhos escuros encontrando os meus sem um pingo de intimidação. A maioria dos paulistanos me reconhecia dos noticiários financeiros ou das capas da revista Exame. Se ela já tinha ouvido falar de mim, não demonstrava nada. Sim, senhor. R$ 5 cada, respondeu com uma confiança que ultrapassava sua idade. São todos troféus de campeonato. Olhei para aquela coleção heterogênea e arqueei uma sobrancelha. Campeonatos de quê, exatamente? Um sorriso iluminou seu rosto, transformando sua expressão séria. O que você quiser que eles sejam. Este aqui, ela pegou uma construção de latas e arame, pode ser por vencer na vida. Ou este, escolheu uma peça de madeira pintada de dourado, pode ser por ser a pessoa mais bondosa do mundo. Sorri de volta, surpreso com sua imaginação. E quem decide quem vence esses campeonatos? Você, respondeu ela. Minha mãe diz que as verdadeiras conquistas vêm do coração, e não do que os outros acham que você deveria ganhar. Suas palavras me atingiram com força inesperada. Quando foi a última vez que eu persegui algo apenas porque meu coração clamava por aquilo? Não conseguia me lembrar. Cada movimento na minha vida fora calculado, estratégico, visando o próximo degrau da escada do sucesso, definida pelos outros. O escritório na cobertura, a casa de veraneio nos bairros nobres, o jato particular, todos itens marcados em minha busca pelo que me diziam ser o sucesso. Qual é o seu nome? Perguntei, de repente querendo saber mais sobre aquela jovem filósofa com seus troféus caseiros. Olivia, respondeu, com naturalidade. Olivia Carter. E o seu? Miguel. Miguel Domingos, respondi, usando apenas meu nome em vez da habitual apresentação como CEO da Domingos International. Você costuma vir aqui com frequência, Olivia? Ela assentiu. Toda terça e quinta, antes da escola. Minha mãe trabalha em turnos matutinos no hospital, então tem um tempinho. Olhei para o relógio, um Patek Philippe de R$ 30.000 que, de repente, me parecia ostentatório. Ainda tinha 15 minutos antes de precisar voltar ao escritório. Conte-me sobre seus troféus. Qual é o seu favorito? Pelos próximos 10 minutos, permaneci ali enquanto Olivia me contava histórias sobre cada troféu, onde encontrara os materiais, como os montara, e
e que campeonatos eles representavam em sua imaginação. Sua voz ganhava vida, as mãos gesticulavam com expressividade enquanto ela compartilhava seu processo criativo. Este aqui é para minha mãe, disse, erguendo uma criação intrincada feita com clipes de identificação hospitalar e prendedores de papel coloridos. Ela trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço. É enfermeira no Hospital Santa Isabel e, às vezes, faz plantões duplos para que possamos juntar dinheiro para minha faculdade. A menção ao sacrifício de sua mãe despertou algo em mim. Quando foi a última vez que eu reconheci as pessoas que faziam sacrifícios ao meu redor? Minha assistente Jéssica frequentemente cancelava planos pessoais para se ajustar à minha agenda. Meu motorista, Jorge, perdia os jogos de futebol do filho para estar disponível sempre que eu precisasse ser transportado pela cidade. Sua mãe parece uma mulher incrível, disse sinceramente. Olivia assentiu. É mesmo. Ela sempre diz que, mesmo que não tenhamos tudo, temos o suficiente. E ter o suficiente com amor é melhor do que ter tudo sem ele. Meu celular voltou a vibrar, agora com mais urgência. O mundo real chamava por mim. Preciso ir, Olivia, disse, pegando minha carteira. Mas quero comprar um troféu. Seus olhos brilharam. Qual deles fala com você? Examinei a coleção e apontei para um simples feito de madeira pintada com um pequeno espelho embutido no centro. Esse. Para qual campeonato ele é? Esse é para a pessoa corajosa o bastante para se enxergar de verdade, disse com uma solenidade inesperada. O espelho mostra quem você realmente é, e não quem os outros acham que você é. Senti um arrepio percorrer minha espinha com suas palavras. Ao entregar a ela uma nota de R$ 20, dizendo para ficar com o troco, vislumbrei meu reflexo no pequeno espelho. Por um breve instante, não reconheci o homem que me encarava. Obrigado, Olivia, falei, recebendo cuidadosamente o troféu. Este pode ser o prêmio mais importante que já ganhei. Ao me afastar, sua voz ecoou, lembre-se, Sr. Domingos, não se trata apenas de ter. Você precisa conquistar todos os dias. Segurei o troféu, sentindo suas bordas ásperas contra a palma da mão. Algo havia mudado dentro de mim durante aquele breve encontro, uma colisão de mundos que me fez questionar tudo o que acreditava saber sobre sucesso. Os 3 dias seguintes passaram em meio a uma névoa de reuniões e conferências telefônicas, mas minha mente continuava a retornar àquela menina no parque. As palavras de Olivia ecoavam em meus pensamentos, perturbando minha rotina meticulosamente construída. Em importantes discussões, eu me pegava encarando o troféu, passando os dedos por sua superfície irregular enquanto os executivos falavam monótonos sobre projeções de mercado e lucros trimestrais. Miguel? Qual a sua opinião sobre a proposta? Perguntava Tomás Whitfield, meu diretor financeiro, olhando para mim com expectativa no meio da sala de reuniões, cercado por mais 11 executivos aguardando minha resposta. Eu, pela primeira vez em anos, percebi que não estava prestando atenção. Vamos adiar isso para amanhã. Preciso revisar os números com calma. Surpresa cruzou o rosto de Tomás. Eu nunca adiava decisões. Minha reputação fora construída com ações rápidas e decisivas. Mas algo em gastar 4 milhões para terceirizar postos de atendimento ao cliente com a expectativa de reduzir os custos em 3,8% soava errado. De volta ao meu escritório, coloquei o troféu de Olivia sobre minha mesa, ao lado de uma fileira de prêmios empresariais prestigiosos que acumulei ao longo dos anos. O contraste era gritante, troféus de cristal e metal gravados com meu nome lado a lado com aquela humilde criação com seu pequeno espelho. Olhei novamente para ele, tentando reconciliar o reflexo com o homem que eu acreditava ser. Jéssica, cancele todas as minhas reuniões da tarde, falei pelo interfone. Até a ligação com Tóquio? Ela questionou, surpresa. Sim. Todas. E limpe minha agenda para amanhã de manhã também. Saí do escritório às 14 horas, algo que não fazia em mais de uma década, a não ser por outro compromisso de negócios. Meu motorista, Jorge, quase caiu da cadeira na sala de espera ao me ver chegar. Está tudo bem, Sr. Domingos? Perguntou,
enquanto nos afastávamos daquele imponente prédio de vidro que ostentava meu nome. Não tenho certeza, Jorge, respondi honestamente. Leve-me de volta ao Parque do Ibirapuera, por favor. Alguma entrada em particular, senhor? Aqui fica perto da Fonte da Paz. Mesmo não sendo quinta-feira, eu sabia que Olivia não estaria lá, mas queria ver o parque novamente, realmente enxergá-lo desta vez, e não apenas passar por ele com a mente distante. Passei horas caminhando pelos trilhos, notando detalhes que ignorava há anos, o intrincado trabalho em pedra do Terraço da Paz, as diversas expressões no rosto das pessoas desfrutando a tarde, o modo como a luz do sol filtrava através do dossel das árvores. Naquela noite, não consegui dormir. Meu apartamento na região nobre da cidade, antes símbolo de status, agora parecia cavernoso e vazio. A vista do horizonte, que antes me enchia de orgulho, agora era apenas um brilho distraído longe do que realmente importava. Peguei meu laptop e, num impulso, pesquisei sobre o programa de voluntariado do Hospital Santa Isabel. Na manhã de quinta, encontrei-me de volta ao parque às 7h30, sentado no mesmo banco onde conheci Olivia. Não contei a ninguém para onde estava indo, nem a minha assistente, nem a minha equipe executiva. Para eles, eu poderia estar tirando um raro dia pessoal. Às 7h45, avistei-a se aproximando, com a mochila pendurada num ombro e uma caixa de troféus em mãos. Ela fez uma dupla olhada ao me ver. Senhor Domingos? Você voltou. Voltei sim, respondi com um sorriso, ajudando-a a organizar sua exposição. Tenho pensado muito sobre o que você disse. Sobre o troféu? Ela perguntou, arrumando suas criações no banco. Sobre tudo. A sabedoria da sua mãe a respeito de que as verdadeiras conquistas vêm do coração. A ideia de campeonatos que vão além do que os outros pensam. Pausai, sentindo uma estranha vulnerabilidade. Percebi que estava colecionando os troféus errados. Olivia me olhou com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além da fachada que eu construí. Nunca é tarde para começar uma nova coleção. Passamos a próxima hora conversando enquanto corredores e passageiros apressados passavam por nós. Olivia me contou sobre sua vida num pequeno apartamento na Zona Leste, que dividia com sua mãe, Sara, e seu irmão mais novo, Heitor. Seu pai havia partido quando Heitor era apenas um bebê, e Sara trabalhava em turnos duplos desde então para mantê-los. Apesar das dificuldades financeiras, Olivia falava de sua casa com genuíno carinho, noites de jogos em volta da modesta mesa da cozinha, maratonas de filmes num sofá de segunda mão, e as lendárias panquecas de domingo preparadas por sua mãe. Não temos muito, ela encolheu os ombros, mas temos tudo o que importa. Encontrei-me compartilhando partes da minha própria trajetória que raramente discutia, ter crescido numa família de classe média em Belo Horizonte, a pequena loja de ferragens do meu pai que mal nos sustentava, a bolsa de estudos na USP que eu via como a chance de mudar de vida. Contei sobre meus primeiros dias na bolsa, dormindo 4 horas por noite e trabalhando aos finais de semana para subir na carreira. Como comecei minha própria empresa aos 32 anos e a transformei num império global aos 40. E você é feliz? Perguntou com a franqueza que só crianças e adultos muito sábios possuem. A pergunta me paralisou. Quando foi a última vez que alguém me perguntou isso? Quando foi a última vez que me questionei? Sou bem-sucedido, respondi automaticamente. Não era isso que eu perguntei. Olhei ao redor do parque, para as pessoas apressadas a caminho de trabalhos similares aos meus, e senti algo se partir dentro de mim. Já não sei mais. Eu achava que era. Tenho tudo o que sempre quis. Mas talvez não tudo o que você precise? Sugeriu ela suavemente. Antes que eu pudesse responder, o celular dela tocou com um alarme. Tenho que ir para a escola, disse, recolhendo os troféus não vendidos. Deixe-me te dar uma carona, ofereci. Meu carro está esperando na entrada. Ela hesitou. Minha mãe diz para não aceitar caronas de estranhos. Sua mãe está absolutamente certa, assenti. Que tal? Você pode ligar para ela, dizer exatamente quem sou e pedir permissão. Posso falar com ela também, se preferir. 10 minutos depois,
após uma breve e intensa conversa telefônica com Sarah Carter, que, como descobri, reconheceu meu nome e ficou devidamente cautelosa, Olivia e eu estávamos no carro, rumando para a escola dela na periferia. Jorge levantou uma sobrancelha no retrovisor, mas não comentou enquanto a jovem subia no banco traseiro do Bentley que me acompanhava. Isso é chique, comentou, passando a mão sobre o assento de couro. Provavelmente é demais, admiti, vendo o carro pelos olhos dela. Ao nos aproximarmos da escola, uma instituição pública modesta com cercas de arame e murais coloridos pintados nas paredes externas, senti uma estranha relutância em encerrar nossa conversa. Olivia, posso voltar ao parque na próxima quinta? Gostaria de ouvir mais sobre seus troféus de campeonato. Seus olhos se iluminaram. Sério? Você quer ouvir mais? Quero mesmo. Acho que tenho muito a aprender com você. Então trarei os meus melhores. Prometeu, pulando quando Jorge abriu a porta. Acompanhei-a subindo os degraus da escola, com a caixa de troféus abraçada ao peito, e senti algo que não experimentava há anos, uma sensação de expectativa, de ansiar por algo que não tinha nada a ver com negócios ou status. Naquela noite, sentei-me no meu espaçoso escritório, rodeado de prêmios e conquistas, o troféu de executivo do ano do Jornal Econômico brilhando sob uma iluminação personalizada, e percebi que nenhum deles me fazia sentir como depois de conversar com Olivia. Esses troféus celebravam o que eu construí, mas não quem eu era. Reconheciam minha capacidade de gerar riqueza, mas nada diziam sobre minha aptidão para conexões humanas genuínas. Peguei o telefone e disquei um número que raramente usava pessoalmente. Fundação Domingos International, como posso direcionar sua ligação? Aqui é Miguel Domingos. Gostaria de falar com o diretor sobre a criação de um novo programa. Claro, Sr. Domingos. Um instante, por favor. Enquanto esperava na linha, olhei para o troféu de Olivia em minha mesa, com o pequeno espelho refletindo as luzes do escritório. Pela primeira vez em décadas, senti o despertar de algo autêntico dentro de mim, o desejo de conquistar um tipo diferente de campeonato, um que viesse do coração. A vista do meu escritório, no 52º andar, sempre me deu uma sensação de poder. A cidade inteira se estendia diante de mim como um tabuleiro de xadrez, com prédios erguendo e caindo conforme a vontade de pessoas como eu, que movimentavam dinheiro e recursos com teclas e assinaturas. Naquela sexta noite, quando as luzes de São Paulo começaram a brilhar contra o céu que escurecia, senti aquele poder se transformar em algo mais pesado, responsabilidade. Passei a semana em uma reflexão incomum, com as conversas com Olivia se repetindo em minha mente durante reuniões do conselho e ligações com clientes. Naquela manhã, até me peguei encarando um retrato de família na mesa de um colega, imaginando a vida que ele levava enquanto eu voltava ao meu apartamento vazio. Miguel? Qual a sua opinião sobre a proposta? Tomás, meu CFO, me chamava, mas eu, pela primeira vez em anos, percebi que não estava realmente ouvindo. Vamos adiar isso para amanhã. Preciso revisar os números com calma. A surpresa estampou o rosto de Tomás. Eu nunca adiava decisões. Minha reputação se baseava em agir rápido e com firmeza. Porém, gastar 4 milhões para terceirizar o atendimento ao cliente, visando reduzir custos em 3,8%, soava repentino e errado. De volta ao escritório, coloquei o troféu de Olivia sobre minha mesa, junto aos inúmeros prêmios empresariais que colecionei ao longo dos anos. O contraste era marcante, troféus de cristal e metal com meu nome ao lado daquela modesta criação de espelho minúsculo. Olhei de novo para o reflexo, tentando reconciliar a imagem do homem que eu acreditava ser. Jéssica, cancele minhas reuniões da tarde, mandei pelo interfone. Até a ligação com Tóquio? Ela perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Sim. Todas. E limpe minha agenda para amanhã de manhã também. Saí do escritório às 14 horas, algo que não fazia em mais de uma década, a não ser por outro compromisso corporativo. Jorge quase caiu da cadeira na sala de espera quando me viu chegar. Está tudo bem, Sr. Domingos? Perguntou, enquanto nos afastávamos daquele imponente prédio de vidro com meu nome estampado.
Não tenho certeza, Jorge, respondi honestamente. Me leve ao Parque do Ibirapuera, por favor. Alguma entrada em especial, senhor? Aqui fica perto da Fonte da Paz. Mesmo não sendo quinta-feira, sabia que Olivia não estaria lá, mas queria ver o parque de novo, realmente enxergá-lo, não apenas passar por ele com a mente em outro lugar. Passei horas caminhando pelas trilhas, notando detalhes que ignorava há anos, o elaborado trabalho em pedra do Terraço da Paz, a variedade de expressões nas pessoas desfrutando a tarde, a maneira como a luz do sol filtrava pelas copas das árvores. Naquela noite, não consegui dormir. Meu apartamento no bairro nobre, que antes me simbolizava status, agora parecia cavernoso e vazio. A vista do horizonte, que um dia me enchia de orgulho, parecia agora apenas uma distração brilhante longe do que realmente importava. Peguei meu laptop e, num impulso, pesquisei sobre o programa de voluntariado do Hospital Santa Isabel. Na manhã seguinte, voltei ao parque às 7h30, sentado no mesmo banco onde conheci Olivia. Não contei a ninguém meu destino, nem para minha assessora, nem para a diretoria. Para eles, eu estava apenas tirando um raro dia pessoal. Às 7h45, avistei-a se aproximando, com a mochila pendurada em um ombro e uma caixa de troféus nos braços. Ela me olhou com surpresa ao me ver. Senhor Domingos? Você voltou. Voltei sim, respondi com um sorriso, ajudando-a a arrumar sua exposição. Tenho pensado muito sobre o que você disse. Sobre o troféu? Perguntou, enquanto organizava suas criações no banco. Sobre tudo. Sobre a sabedoria da sua mãe, que diz que as verdadeiras conquistas vêm do coração, sobre a ideia de campeonatos que importam além do que os outros pensam. Pausai, sentindo uma estranha vulnerabilidade. Percebi que estava colecionando os troféus errados. Olivia me olhou com aqueles olhos sábios, que pareciam enxergar além da fachada que eu construí. Nunca é tarde para começar uma nova coleção. Passamos a próxima hora conversando enquanto corredores e passageiros apressados passavam por nós. Olivia me contou sobre sua vida num pequeno apartamento na periferia, que dividia com sua mãe, Sara, e seu irmão mais novo, Heitor. Seu pai havia partido quando Heitor era um bebê, e Sara trabalhava em turnos duplos desde então para sustentá-los. Apesar das dificuldades financeiras, Olivia falava da casa com genuíno carinho, noites de jogos ao redor de uma pequena mesa de cozinha, maratonas de filmes num sofá usado e as lendárias panquecas de domingo preparadas por sua mãe. Não temos muito, mas temos tudo o que importa, disse ela, encolhendo os ombros. Acabei compartilhando partes da minha própria trajetória que raramente revelava, crescer em uma família de classe média em Belo Horizonte, a pequena loja de ferragens do meu pai que mal nos sustentava, a bolsa de estudos na USP que eu via como uma chance de mudar de vida. Contei sobre meus primeiros dias na bolsa, dormindo 4 horas por noite e trabalhando aos finais de semana para subir na carreira. Como iniciei minha própria empresa aos 32 anos e a transformei num império global aos 40. E você é feliz? Perguntou com a franqueza que só crianças e adultos sábios conseguem ter. A pergunta me paralisou. Quando foi a última vez que alguém me fez isso? Quando foi a última vez que me questionei? Sou bem-sucedido, respondi automaticamente. Não era isso que eu quis dizer. Olhei para o parque, para as pessoas apressadas a caminho de empregos similares aos meus, e senti algo se quebrar dentro de mim. Já não sei mais. Achava que tinha tudo o que sempre quis. Mas talvez não tudo o que você precisa? Sugeriu suavemente. Antes que eu pudesse responder, o celular dela tocou com um alarme. Tenho que ir para a escola, disse, recolhendo seus troféus não vendidos. Deixe-me te dar uma carona, ofereci. Meu carro já está na entrada. Ela hesitou. Minha mãe diz para não aceitar caronas de estranhos. Sua mãe está certa, concordei. Que tal? Você liga para ela, diz quem eu sou e pede permissão. Posso falar com ela também, se ela quiser. 10 minutos depois, após uma breve mas intensa conversa telefônica com Sarah Carter, que, como descobri, reconheceu meu nome e ficou cautelosa, Olivia e eu estávamos no carro,
indo para a escola dela na periferia. Jorge levantou uma sobrancelha pelo retrovisor, mas nada disse enquanto a jovem se acomodava no banco traseiro do Bentley. Isso é sofisticado, comentou, passando a mão sobre o assento de couro. Talvez seja até demais, admiti, vendo o carro pelos olhos dela. Ao nos aproximarmos da escola, uma instituição pública simples com muros de arame e murais coloridos pintados nas fachadas, senti uma estranha relutância em encerrar nossa conversa. Olivia, posso voltar ao parque na próxima quinta? Quero ouvir mais sobre os seus troféus de campeonato. Seus olhos se iluminaram. Sério? Você quer saber mais? Quero mesmo. Acho que tenho muito a aprender com você. Então trarei os meus melhores. Prometeu, pulando quando Jorge abriu a porta. Acompanhei-a subindo os degraus da escola, com a caixa de troféus abraçada ao peito, e senti algo que não experimentava há anos, uma sensação de expectativa, de anseio por algo que não tivesse nada a ver com negócios ou status. Naquela noite, sentei-me no meu espaçoso escritório, rodeado de prêmios e conquistas, o troféu de Executivo do Ano do Jornal Econômico brilhando sob uma iluminação personalizada, e percebi que nenhum deles me fazia sentir o que sentia depois de conversar com Olivia. Esses troféus celebravam o que eu havia construído, mas não quem eu era. Reconheciam minha capacidade de gerar riqueza, mas não diziam nada sobre minha aptidão para conexões humanas genuínas. Peguei o telefone e disquei um número que raramente usava pessoalmente. Fundação Domingos International, como posso direcionar sua ligação? Aqui é Miguel Domingos. Gostaria de falar com o diretor sobre a criação de um novo programa. Claro, Sr. Domingos. Um instante, por favor. Enquanto esperava, olhei para o troféu de Olivia em minha mesa, o pequeno espelho refletindo as luzes do escritório. Pela primeira vez em décadas, senti o despertar de algo autêntico dentro de mim, o desejo de conquistar um tipo diferente de campeonato, um que viesse do coração. A vista do meu escritório, no 52º andar, sempre me conferira uma sensação de poder. A cidade se estendia diante de mim como um tabuleiro de xadrez, com prédios se erguendo e caindo conforme a vontade de pessoas como eu, que movimentavam dinheiro e recursos com alguns cliques e assinaturas. Naquela sexta noite, enquanto as luzes de São Paulo começavam a brilhar no crepúsculo, senti esse poder se transformar em algo mais pesado, responsabilidade. Passei a semana imerso numa reflexão inusitada, com as conversas com Olivia repetindo-se em minha mente durante reuniões do conselho e chamadas com clientes. Naquela manhã, até me vi encarando um retrato de família na mesa de um colega, imaginando a vida que ele levava enquanto eu retornava ao meu apartamento vazio. Miguel? Qual sua opinião sobre a proposta? Tomás, meu diretor financeiro, me chamava com os olhos cheios de expectativa, enquanto outros executivos aguardavam minha resposta. Eu, pela primeira vez em anos, percebi que não estava realmente ouvindo. Vamos adiar isso para amanhã. Preciso revisar os números com calma. A surpresa iluminou o rosto de Tomás. Eu nunca adiei decisões. Minha reputação fora construída sobre ações rápidas e decisivas. Porém, gastar 4 milhões para terceirizar postos de atendimento com a previsão de reduzir custos em 3,8% soava, de repente, inadequado. De volta ao meu escritório, coloquei o troféu de Olivia sobre minha mesa, ao lado de uma fileira de prêmios corporativos que colecionei ao longo dos anos. O contraste era evidente, troféus de cristal e metal gravados com meu nome, lado a lado com aquela modesta criação de madeira com um pequeno espelho. Olhei novamente para ele, tentando reconciliar o reflexo com o homem que eu pensava ser. Jéssica, cancele todas as minhas reuniões da tarde, ordenei pelo interfone. Até a ligação com Tóquio? Ela perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Sim. Todas. E limpe minha agenda para amanhã de manhã também. Saí do escritório às 14 horas, algo que não fazia em mais de uma década, a não ser por outro compromisso de negócios. Jorge quase se desequilibrou na sala de espera ao me ver chegar. Está tudo bem, Sr. Domingos? Perguntou, enquanto nos afastávamos daquele imponente prédio de vidro com meu nome estampado.
Não sei ao certo, Jorge, respondi sinceramente. Me leve ao Parque do Ibirapuera, por favor. Alguma entrada em particular, senhor? Aqui fica perto da Fonte da Paz. Mesmo não sendo quinta-feira, eu sabia que Olivia não estaria lá, mas queria ver o parque novamente, realmente enxergá-lo, não apenas passar por ele com a mente em outro lugar. Passei horas caminhando pelas trilhas, notando detalhes que ignorava há anos, o elaborado entalhe na pedra do Terraço da Paz, as diversas expressões no rosto das pessoas aproveitando a tarde, a forma como a luz do sol penetrava pelas copas das árvores. Naquela noite, não consegui dormir. Meu apartamento, outrora símbolo de status, agora parecia vazio e cavernoso. A vista do horizonte, que antes me enchia de orgulho, parecia apenas um brilho distante, sem importância. Peguei meu laptop e, no impulso, pesquisei sobre o programa de voluntariado do Hospital Santa Isabel. Na manhã seguinte, retornei ao parque às 7h30, sentado no mesmo banco onde conheci Olivia. Não disse a ninguém para onde estava indo, nem à minha assessora, nem ao conselho executivo. Para eles, eu estava apenas tirando um raro dia pessoal. Às 7h45, avistei Assi. Aproximando, com a mochila pendurada num ombro e uma caixa de troféus nos braços. Ela me fitou com surpresa ao me ver. Senhor Domingos? Você voltou. Voltei sim, respondi sorrindo, ajudando-a a arrumar sua exposição. Tenho pensado muito sobre o que você disse. Sobre o troféu? Ela perguntou, enquanto organizava suas criações no banco. Sobre tudo. Sobre a sabedoria da sua mãe, que diz que as verdadeiras conquistas vêm do coração, e sobre a ideia de campeonatos que importam além do que os outros pensam. Pausai, sentindo uma estranha vulnerabilidade. Percebi que estava colecionando os troféus errados. Olivia me fitou com aqueles olhos sábios, que pareciam enxergar além da fachada que eu construí. Nunca é tarde para começar uma nova coleção. Passamos a próxima hora conversando, enquanto corredores e passageiros apressados passavam por nós. Olivia me contou sobre sua vida num pequeno apartamento na periferia que dividia com sua mãe, Sara, e seu irmão Heitor. Seu pai tinha partido quando Heitor era um bebê, e Sara trabalhava em turnos duplos desde então para sustentá-los. Apesar das dificuldades financeiras, Olivia falava de sua casa com genuíno carinho, noites de jogos em volta de uma pequena mesa, maratonas de filmes num sofá usado, e as lendárias panquecas de domingo preparadas por sua mãe. Não temos muito, mas temos tudo o que importa, disse ela, encolhendo os ombros. Acabei compartilhando partes da minha própria trajetória, raramente reveladas, crescer em uma família de classe média em Belo Horizonte, a pequena loja de ferragens do meu pai que mal nos sustentava, a bolsa de estudos na USP que via como uma chance de mudar de vida. Contei sobre meus primeiros dias na bolsa, dormindo 4 horas por noite e trabalhando nos finais de semana para subir na carreira. Como iniciei minha própria empresa aos 32 anos e a transformei num império global aos 40. E você é feliz? Perguntou com uma franqueza típica de crianças e adultos que sabem demais. A pergunta me pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém me perguntou isso? Quando foi a última vez que me questionei? Sou bem-sucedido, respondi automaticamente. Não era isso que eu quis dizer. Olhei ao redor, para as pessoas que apressadamente seguiam para trabalhos parecidos com o meu, e senti algo se quebrar dentro de mim. Já não sei mais. Achava que tinha tudo o que sempre quis. Mas talvez não tudo o que você precise? Sugeriu suavemente. Antes que eu pudesse responder, o celular dela tocou com um alarme. Tenho que ir para a escola, disse, recolhendo os troféus que não havia vendido. Deixe-me te dar uma carona, ofereci. Meu carro está esperando na entrada. Ela hesitou. Minha mãe diz para não aceitar caronas de estranhos. Sua mãe está certa, concordei. Que tal? Você liga para ela, diz exatamente quem sou e pede permissão. Posso falar com ela também, se ela quiser. 10 minutos depois, após uma breve e intensa conversa telefônica com Sarah Carter, que, como descobri, reconheceu meu nome e ficou devidamente cautelosa, Olivia e eu estávamos no carro,
rumo à escola dela na periferia. Jorge ergueu uma sobrancelha no retrovisor, mas nada disse enquanto a jovem se acomodava no banco traseiro do Bentley. Isso é sofisticado, comentou, passando a mão sobre o assento de couro. Talvez seja até demais, admiti, vendo o carro pelos olhos dela. Ao nos aproximarmos da escola, uma instituição pública simples, com muros de arame e murais coloridos pintados nas paredes, senti uma estranha relutância em encerrar nossa conversa. Olivia, posso voltar ao parque na próxima quinta? Quero ouvir mais sobre seus troféus de campeonato. Seus olhos se iluminaram. Sério? Você quer saber mais? Quero mesmo. Acho que tenho muito a aprender com você. Então trarei os meus melhores. Prometeu, pulando quando Jorge abriu a porta. Acompanhei-a subindo os degraus da escola, com a caixa de troféus abraçada ao peito, e senti algo que não experimentava há anos, uma sensação de expectativa, de anseio por algo que não tivesse nada a ver com negócios ou status. Naquela noite, sentei-me no meu espaçoso escritório, rodeado de prêmios e conquistas, o troféu de executivo do ano do Jornal Econômico brilhando sob uma iluminação personalizada, e percebi que nenhum deles me fazia sentir como depois de conversar com Olivia. Esses troféus celebravam o que eu havia construído, mas não quem eu era. Reconheciam minha capacidade de gerar riqueza, mas não diziam nada sobre minha aptidão para conexões humanas genuínas. Peguei o telefone e disquei um número que raramente usava pessoalmente. Fundação Domingos International, como posso direcionar sua ligação? Aqui é Miguel Domingos. Gostaria de falar com o diretor sobre a criação de um novo programa. Claro, Senhor Domingos. Um instante, por favor. Enquanto esperava, olhei para o troféu de Olivia em minha mesa, o pequeno espelho refletindo as luzes do escritório. Pela primeira vez em décadas, senti o despertar de algo autêntico dentro de mim, o desejo de conquistar um tipo diferente de campeonato, um que viesse do coração. A vista do meu escritório, no 52º andar, sempre me conferira uma sensação de poder. A cidade se estendia diante de mim como um tabuleiro de xadrez, com prédios erguendo e caindo conforme a vontade de pessoas como eu, que movimentavam dinheiro e recursos com alguns cliques e assinaturas. Naquela sexta noite, enquanto as luzes de São Paulo começavam a brilhar no crepúsculo, senti esse poder se transformar em algo mais pesado, responsabilidade. Passei a semana imerso numa reflexão inusitada, com as conversas com Olivia repetindo-se em minha mente durante reuniões do conselho e ligações com clientes. Naquela manhã, até me vi encarando um retrato de família na mesa de um colega, imaginando a vida que ele levava enquanto eu retornava ao meu apartamento vazio. Quando todos os membros do conselho se reuniram, subi ao cabeceira da mesa, ciente de que o que estava prestes a dizer abalaria o mundo financeiro até a tarde. Agradeço a presença de todos em tão curto prazo, comecei, com a voz firme, apesar da magnitude do momento. Por 20 anos, conduzi esta empresa com foco único em crescimento e lucro. Por qualquer métrica convencional, fomos extraordinariamente bem-sucedidos. Sussurros de concordância se espalharam pela sala. Mas passei a acreditar que essas métricas são insuficientes. Elas medem o que acumulamos, mas não o que contribuímos. Avaliam o valor da empresa, mas não se ela é digna. O consenso transformou-se em confusão, com os membros do conselho trocando olhares enquanto tentavam compreender o rumo da conversa. Com efeito imediato, anuncio uma reavaliação completa da missão, das práticas e do impacto da Domingos International. Faremos uma revisão minuciosa de cada divisão, de cada política, de cada produto. Onde constatarmos que priorizamos o lucro em detrimento das pessoas, nossos funcionários e as comunidades que servimos, faremos mudanças, mesmo que isso afete temporariamente nosso resultado financeiro. A sala irrompeu em protestos e questionamentos. Tomás Whitfield, meu CFO, parecia prestes a ter um colapso. Miguel, os acionistas, começou ele. Estarão totalmente informados, interrompi. E sim, alguns poderão optar por retirar seus investimentos. Mas aqueles que permanecerem farão parte da construção de algo que tenha sucesso não apenas financeiramente, mas eticamente e socialmente. Isso é o suicídio corporativo, afirmou Patrícia Reynolds,
uma das conselheiras mais antigas, sem rodeios. O mercado punirá impiedosamente qualquer sinal de fraqueza. Encarnei seu olhar firmemente. Talvez a curto prazo. Mas acredito que há uma fome por empresas que façam mais do que extrair valor, que o criem em múltiplas dimensões. Estou disposto a apostar o futuro da Domingos International nessa crença. A discussão durou horas. Alguns membros ameaçaram renunciar na hora, enquanto outros apoiaram cautelosamente a visão, embora com receios quanto à implementação. Durante tudo isso, permaneci firme, apoiado em convicções há muito adormecidas. Ao final do dia, a notícia vazou como eu previa. As ações da Domingos International caíram 12 pontos no pregão. Comentadores financeiros já especulavam sobre minha saúde mental ou supostos problemas legais por trás dessa repentina mudança de rumo. Contudo, ao olhar pela janela do meu escritório, enquanto a escuridão se assentava sobre a cidade novamente, senti-me mais leve do que há décadas. Amanhã traria desafios, explicações aos grandes acionistas, elaboração de planos detalhados, resistências a superar. O caminho adiante não seria fácil. Mas, pela primeira vez em anos, seria meu, um caminho escolhido com a mente e o coração alinhados, digno de um troféu não feito de cristal ou ouro, mas de madeira pintada com um pequeno espelho que refletia a pessoa que eu verdadeiramente queria ser. As semanas após o anúncio foram caóticas. Como esperado, nossas ações sofreram um grande impacto. Vários acionistas importantes solicitaram reuniões privadas, alternando entre ameaças veladas e questionamentos sobre minha saúde mental. 2 membros do conselho renunciaram em protesto. A imprensa financeira se deleitava especulando sobre motivos ocultos por trás do que chamavam de minha epifania ética. Apesar de tudo, permaneci firme. Todas as quintas-feiras, eu me encontrava no Parque do Ibirapuera, sentado com Olivia antes da escola, ouvindo suas histórias e compartilhando as minhas. Nossas conversas se tornaram um marco, lembrando-me por que embarquei nessa trajetória tumultuada. Você parece cansado, observou ela certa manhã, estudando meu rosto com aquele olhar direto que não perdia nada. Foi uma semana desafiadora, confessei, enquanto ela organizava suas últimas criações no banco entre nós. Nem todos entendem o que estou tentando fazer. Minha mãe diz que fazer o que é certo nunca é fácil, replicou, polindo um troféu feito de tampinhas e uma pequena estatueta de cerâmica. É assim que se sabe que realmente importa. Sua sabedoria simples continuava a me centrar, trazendo clareza quando a política corporativa ameaçava me arrastar de volta aos antigos padrões. Após um mês dessas reuniões, tomei uma decisão que até me surpreendeu. Olivia, gostaria de convidar você e sua mãe para visitarem meu escritório, disse certa manhã de quinta. Se vocês se interessarem, claro, e se sua mãe aprovar. Seus olhos se arregalaram. Seu escritório de verdade? Aquele prédio imponente com seu nome? Exato. Quero mostrar a vocês o que estou tentando mudar e, hesitei, antes de decidir ser honesto. Acredito que meus colegas também poderiam se beneficiar em conhecer a pessoa que me inspirou. Organizar a visita demandou alguma diplomacia. Sarah Carter, compreensivelmente cautelosa quanto à aproximação de uma adolescente com um bilionário que mal conhecia, independentemente das nossas conversas de quinta no parque, precisou de várias ligações e de um encontro preliminar num local neutro, uma cafeteria próxima ao apartamento de vocês, em uma área periférica, antes de se sentir confortável para aceitar. Não quero que minha filha seja tratada como uma mascote, afirmou Sarah firmemente durante nosso encontro na cafeteria. Ela era uma mulher marcante, com os mesmos olhos intensos da filha, usando seu uniforme de enfermeira parcialmente escondido sob um casaco surrado. Mesmo trabalhando no turno da noite, insistiu em me encontrar pessoalmente antes de concordar com a visita. Essa não é a minha intenção, assegurei. Olivia me ajudou a enxergar minha empresa, e a mim mesmo, de forma diferente. Quero que vocês vejam esse mundo, mas também que meus colegas conheçam sua perspectiva. Sem publicidade, sem fotos, nada que possa identificá-la publicamente. Sarah me estudou por um longo momento. Você realmente mudou, não é?
Lembro-me de ler sobre você há alguns anos, o tubarão da Faria Lima que desmontava empresas sem pestanejar. Fiz uma careta com a lembrança. Eu era assim. Estou tentando deixar isso para trás. Algo em minha expressão pareceu convencê-la. Tudo bem. Uma visita. E eu irei também. Na terça seguinte, Sarah e Olivia Carter chegaram à Torre Domingos. Organizei para que elas passassem sem os protocolos usuais de segurança, encontrando-as pessoalmente no saguão privado reservado a visitantes VIP. Olivia usava o que eu supunha ser sua melhor roupa, um vestido azul bem cortado com um cardigan, e carregava uma pequena sacolinha de presente. Sarah, elegante, mas um pouco desconfortável num conjunto de calça e blazer simples, completava o trio. Bem-vindas a Domingos International, recebi-as com genuína satisfação por vê-las fora do ambiente habitual do parque. Olivia, você está muito profissional hoje. Ela sorriu. Minha mãe disse para eu me vestir como se fosse para uma entrevista de emprego. Será que as pessoas realmente trabalham lá em cima? Trabalham, sim. Inclusive eu, no 52º andar. É para lá que vamos. Enquanto subíamos no elevador executivo, comecei a enxergar minha empresa pelos olhos delas, o luxuoso saguão de mármore, a eficiência contida, a ostentação discreta de riqueza e poder. O que antes me enchia de orgulho agora me fazia sentir uma leve vergonha. Isso é realmente algo, murmurou Sarah, enquanto o elevador subia silenciosamente. É excessivo em muitos aspectos, confessei. Parte do que estou tentando reavaliar. As portas se abriram diretamente para a suíte executiva, onde Jéssica nos aguardava para nos receber. Eu a havia informado detalhadamente sobre nossas visitas, enfatizando a importância de tratar as convidadas não como casos de caridade ou oportunidades de publicidade, mas como ilustres convidadas cujas opiniões eram genuinamente valorizadas. Senhora Carter, senhorita Carter, sejam bem-vindas a Domingos International, cumprimentou Jéssica calorosamente. Posso oferecer algo? Café, chá, água? Talvez chocolate quente? A última opção, claramente direcionada a Olivia, a qual assentiu entusiasmada. Após a visita guiada pelo piso executivo, onde expliquei de forma simplificada o funcionamento de cada departamento, Olivia absorvia tudo com olhos arregalados, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes sobre como as decisões eram tomadas e a quem afetavam. Se vocês decidirem fechar uma das fábricas, o que acontece com todas as pessoas que trabalham lá? Perguntou, enquanto apontávamos para um mapa global com nossas unidades industriais. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis. Essa era exatamente a pergunta que raramente se fazia em uma sala de reuniões, não por desconhecimento da resposta, mas por sua inconveniência. Tradicionalmente, elas perdem o emprego, respondi com sinceridade. A empresa pode oferecer uma indenização ou ajudar a encontrar uma nova colocação, mas frequentemente não é suficiente. Isso parece errado, disse ela simplesmente. Se sua empresa é, como você diz, uma grande família, então não deveria abandonar parte dela. Da boca de uma criança, o cálculo moral se tornava cristalino. Observei as reações dos executivos, identificando quem concordava com a cabeça e quem desviava o olhar. Esses momentos me ajudariam a encontrar aliados para a transformação que estava por vir. Após a visita, reunimos-nos numa pequena sala de conferências, onde convidei um grupo seleto de executivos, aqueles que, a meu ver, poderiam ser receptivos à nova direção. Enquanto nos acomodávamos, Olivia colocou sua sacolinha de presente à minha frente. Trouxe algo para o seu escritório, anunciou. Dentro, havia um novo troféu, mais elaborado do que suas criações anteriores. Feito com materiais reciclados, tampinhas, uma pequena moldura e papel metálico, exibia uma miniatura de uma cidade que surgia de uma base pintada com pequenas marcas de mãos. É um troféu de campeonato para construir coisas que ajudem as pessoas, e não apenas para fazer dinheiro, explicou com seriedade. As mãos simbolizam que muitas pessoas são necessárias para construir algo bom. A simplicidade e a sabedoria do presente me deixaram momentaneamente sem palavras. Vários executivos se remexeram desconfortáveis,
enquanto outros se inclinavam com genuíno interesse. Obrigado, Olivia, finalmente consegui dizer. Este terá um lugar de honra no meu escritório. Mas, primeiro, você se importaria de compartilhar com todos o que me contou sobre as verdadeiras conquistas? Durante a próxima hora, algo extraordinário aconteceu naquela sala de reuniões. Uma menina de 12 anos, vinda da periferia, engajou um grupo de executivos endurecidos numa conversa sobre valores, propósito e sucesso autêntico. Ela falou sobre a sabedoria de sua mãe e sobre como, mesmo com limitações financeiras, sua família vivia com abundância emocional. Respondeu às perguntas sem pretensões ou agendas, oferecendo perspectivas destituídas da política corporativa e das pressões financeiras. Sarah ocasionalmente acrescentava seus próprios insights, falando com eloquência sobre o desafio de conciliar sua carreira de enfermeira com a maternidade solo, sobre encontrar sentido no trabalho além do contra-cheque, sobre o sistema de saúde que ela enfrentava tanto como profissional quanto como defensora da comunidade. Ao final da sessão, algo mudou na sala. Viu o reconhecimento nos olhares, as anotações discretas, os acenos afirmativos. Eram pessoas que, como eu, haviam passado a vida escalando as mesmas escadas que eu, perseguindo o mesmo conceito restrito de sucesso. Agora, assim como eu, estavam sendo convidadas a questionar se aquelas escadas estavam apoiadas nas paredes certas. Antes de se despedirem, tenho uma proposta, anunciei, encerrando a reunião. Olivia, você mencionou que o programa de arte da sua escola teve o financiamento cortado no ano passado. Ela assentiu. Temos aula de arte só uma vez por semana agora, e precisamos dividir os materiais. A professora Rodrigues às vezes traz coisas de casa. E se a Domingos International criasse um fundo para restaurar esses programas, não apenas na sua escola, mas em todo o distrito? E se a convidássemos a participar de um conselho consultivo estudantil, para ajudar a decidir como esse dinheiro seria utilizado? Seus olhos se arregalaram. Eu? Em um conselho de verdade. Um conselho consultivo real, esclareci. Com outros alunos e professores. Sua perspectiva seria inestimável para garantir que realmente estamos ajudando da forma certa. Sarah me lançou um olhar de interrogação. Isso é só um truque de publicidade? Sem câmeras, sem press releases, prometi. Não se trata de melhorar a imagem da Domingos International. É sobre fazer o bem, que é algo completamente distinto. Depois que saíram naquela tarde, acompanhei-as até o saguão, quebrando minha habitual prática de delegar esse tipo de tarefa. No amplo átrio de mármore, Olivia parecia novamente pequena, uma criança num mundo feito para os poderosos. Vou ver vocês na quinta? Perguntou. Não perderia por nada, garanti. Ao vê-las partindo pelas ruas agitadas da cidade, senti o choque de dois mundos se colidindo, o império corporativo que construí e a conexão humana autêntica que estava redescobrindo. De alguma forma, eu precisava encontrar uma maneira de unir esses mundos, e não escolher entre eles. O verdadeiro desafio não era abandonar minha perspicácia empresarial, mas redirecioná-la para propósitos que honrassem tanto a mente quanto o coração. De volta ao meu escritório, posicionei um novo troféu de Olivia em destaque sobre minha mesa. Suas imperfeições artesanais contrastavam com o design corporativo sofisticado ao redor. Não era apenas uma decoração ou um lembrete, era uma bússola, apontando para a pessoa que eu aspirava a ser e o legado que desejava construir. A notícia da visita de Olivia se espalhou pela empresa como fogo. Não pelos canais oficiais, eu tinha cumprido a promessa de evitar publicidade, mas através das conversas discretas que circulam em qualquer organização. As pessoas estavam curiosas sobre a jovem que, aparentemente, inspirara a mudança drástica do CEO. Alguns enxergavam com ceticismo, outros com uma esperança cautelosa. A iniciativa educacional está gerando muito interesse, relatou Jéssica durante nossa reunião matinal. Vários chefes de departamento perguntaram se poderiam participar. As pessoas estão se voluntariando, não apenas oferecendo recursos da empresa. Isso era novidade. A Domingos International sempre realizará doações filantrópicas, dedutíveis de imposto, é claro, e calculadas para maximizar a imagem pública,
mas o engajamento dos funcionários nunca fora parte do plano. Isso é animador, disse, analisando a proposta que evoluiu da minha oferta espontânea a Olivia. O que começou como um fundo simples para materiais de arte expandiu-se para um programa abrangente de apoio à educação em artes e ciências em toda a periferia, com ênfase nas escolas de comunidades carentes. Vamos garantir que todos que queiram participar tenham a oportunidade. Ao longo do mês seguinte, observei, maravilhado, a iniciativa ganhar vida própria. Engenheiros do nosso departamento de P&D se ofereceram para ministrar aulas de robótica. A equipe de marketing ajudava os alunos a criar campanhas para eventos escolares. Até nossa equipe jurídica, normalmente reservada, ofereceu workshops sobre propriedade intelectual para jovens criadores. Durante um dos jantares cada vez mais frequentes com Ricardo Monteiro, meu amigo mais antigo, confessei, nunca imaginei esse nível de entusiasmo. É como se as pessoas esperassem apenas uma permissão para se importar com algo que vá além dos resultados trimestrais. Ricardo sorriu, balançando a taça de vinho. As pessoas querem significado, Miguel. Sempre quiseram. Você só criou o espaço para que o encontrassem no trabalho, sem precisar procurar fora. Minhas reuniões semanais com Olivia continuaram, evoluindo além das conversas que tínhamos no parque. Ela passou a integrar oficialmente o Conselho Consultivo Estudantil para a Iniciativa Educacional, o que significava que nossas discussões frequentemente incluíam outros estudantes, professores e funcionários da Domingos International. Contudo, mantive nosso ritual de quinta pela manhã, um espaço para conversarmos face a face, e não de CEO para consultora. A transformação na empresa não ocorreu sem desafios. O preço das ações permaneceu volátil enquanto o mercado tentava compreender nossa nova direção. Vários clientes importantes ameaçaram levar seus negócios para outros lugares, desconfortáveis com o que alguns chamavam de ataque de consciência. Medidas de contenção de custos precisaram ser implementadas em algumas áreas para compensar os investimentos ampliados em benefícios para funcionários e programas comunitários. Porém, mantive firme a visão que se cristalizou naquela noite no salão nobre do Hotel Unique, uma empresa que medisse o sucesso não apenas em lucros, mas também em propósito e impacto positivo. Para minha surpresa, para cada cliente ou investidor que se afastava, outros se aproximavam, atraídos pelos nossos valores em transformação e pelo compromisso com práticas empresariais éticas. 6 meses após a mudança, recebi uma ligação inesperada da minha assistente. Sua mãe chegou para vê-lo, anunciou Jéssica, com um tom de surpresa. Eleanora Domingos raramente visitava meu escritório. Aos 78 anos, ela preferia que eu a encontrasse em seu apartamento no bairro Nobre ou em sua casa de veraneio nos litorais. Nossa relação havia se tornado cada vez mais formal ao longo dos anos, reduzida a encontros obrigatórios em feriados e a ocasionais eventos beneficentes, onde desempenhávamos os papéis de filho bem-sucedido e mãe orgulhosa para fotógrafos da alta sociedade. Pode chamá-la, ordenei, rapidamente afastando os papéis da mesa. Ela entrou com a mesma presença marcante de sempre, impecavelmente vestida com Chanel, sem um fio de cabelo grisalho fora do lugar. Seu olhar percorreu o escritório, notando as mudanças que implementei, especialmente a coleção de troféus de Olivia agora exposta com destaque numa estante atrás da minha mesa. Miguel, saudou-a com um breve beijo na bochecha. Você está bem? Mãe, isso é uma surpresa. Está tudo bem? Foi o que vim perguntar, acomodou-se numa cadeira com postura impecável. Os boatos estão impossíveis de ignorar. As pessoas do meu meio dizem que você teve algum tipo de despertar espiritual. Que está desmontando tudo o que construiu. Eu já devia ter previsto isso. Eleanora circulava entre os círculos mais elitizados de São Paulo, onde reputação e riqueza eram as principais moedas. Qualquer desvio do caminho esperado seria notado e amplamente comentado. Não estou desmontando nada, assegurei. Estou reconstruindo sobre uma base mais sólida. Por causa de uma criança? O tom dela deixava claro o quão absurdo achava essa ideia. A Cynthia Vanderveil me disse que você foi visto com uma jovem da periferia. Que criou algum tipo de instituição beneficente em nome dela. Não em nome dela.
com a colaboração dela, repliquei, recostando-me e estudando o rosto materno, cujas feições, antes familiares, agora pareciam moldadas pelos rigores das expectativas sociais e procedimentos estéticos. E sim, Olivia foi fundamental para que eu enxergasse as coisas de maneira diferente. Eleanor acariciou os braços da cadeira com os dedos perfeitamente manicuriados. Você sabe como isso parece, não sabe? Um bilionário de meia-idade, de repente, fixado numa criança dos bairros periféricos. As pessoas comentam, Miguel. A sugestão me enfureceu. Essas pessoas precisam de melhores ocupações para suas mentes. Não há nada de impróprio na minha relação com Olivia e sua família. Ela é uma jovem extraordinária que disse a coisa certa no momento exato da minha vida. Ela me fez lembrar de quem eu era antes de tudo isso. O semblante da minha mãe suavizou levemente. E quem era você, exatamente? A pergunta me pegou desprevenido. Quando foi a última vez que Eleanora se interessou pelo meu mundo interior? Alguém que acreditava que os negócios podiam ser uma força para o bem, e não apenas para o lucro, respondi após uma breve pausa. Alguém que queria construir algo com significado, não apenas algo bem-sucedido. O filho do seu pai, disse ela baixinho. Fiquei atônito com a referência. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, e sua modesta loja de ferragens mal deixará o suficiente para cobrir as contas médicas de sua breve e brutal batalha contra o câncer. Eleanora se casou novamente 2 anos depois, com um gestor de fundos que, com suas conexões, impulsionou minha carreira na bolsa. Raramente falávamos do meu pai ou da vida de classe média que deixamos para trás. Ele teria ficado horrorizado com o que me tornei, admiti. Com o que nós nos tornamos, se formos sinceros. Talvez, ela olhou para as mãos, os anéis cintilando à luz da tarde. Quando foi que decidimos que ter mais era mais importante do que ser mais, Miguel? A pergunta, tão similar à que fiz a Jéssica meses atrás, me deixou atônito, vindo da minha mãe. Desde sempre, ela me pressionava por maiores conquistas, melhores conexões e demonstrações de riqueza mais ostensivas. Achei que era o que você queria, respondi com cautela. Você nunca pareceu desapontada com o meu sucesso. Com o seu sucesso. Nunca. Com o que custou, o que nos custou. Isso é outra história. Ela fitou o horizonte de São Paulo. Quando Stanley morreu, eu estava apavorada. Uma viúva aos 42, com um filho entrando na faculdade e pouquíssimas economias para manter nossa casa. Casar-me com o Edward parecia a única forma de garantir nosso futuro. Era a primeira vez em décadas que minha mãe falava daquele período. Permaneci em silêncio, receoso de interromper aquela inesperada janela para seus sentimentos. Mas, de alguma forma, a segurança se transformou em luxo, e o luxo em necessidade. O mundo passou a exigir prova constante de valor através da riqueza. Eu te impulsionei para isso porque acreditava que era a única forma de segurança. Ela voltou seu olhar para mim, com intensidade renovada. Mas segurança não é o mesmo que plenitude, certo? Não, concordei suavemente. Não é. Eleanora levantou-se e caminhou até a estante dos troféus, examinando-os com genuína curiosidade. Conte-me sobre a menina que os faz. Conte-me sobre a Olivia. Durante a próxima hora, narrei tudo, nosso primeiro encontro no parque, nossas conversas, a sabedoria que ia além dos anos dela e que, de alguma forma, penetrou na armadura que eu construía ao longo dos anos. Falei sobre Sarah, que criava 2 filhos com o salário de uma enfermeira, mantendo inabaláveis seus valores, sobre o pequeno apartamento repleto de afeto e conexão genuína, contrastando com o vazio do meu apartamento. Enquanto eu falava, notei uma transformação no semblante de minha mãe, o ceticismo dando lugar à reflexão, depois à melancólica aceitação. Você deveria conhecê-los, sugeri impulsivamente. Não aqui, não nessa torre. Em algum lugar mais normal. Eu janto com eles a cada 2 sextas-feiras num pequeno restaurante italiano perto da casa de vocês. Nada sofisticado, apenas boa comida e conversa. Você poderia se juntar a nós na próxima semana. Eleanora parecia inicialmente desconfortável com a ideia.
Um restaurante em uma zona periférica? Miguel, eu não vou à periferia desde quando morávamos lá, na infância? Completei suavemente. Antes do pai abrir a loja em Boston e nos mudarmos. Eu me lembro, mesmo que não se fale sobre isso. Um rubor surgiu em suas bochechas. Aquela era outra vida. Talvez seja a hora de reconectar com as boas lembranças, sugeri gentilmente. Com o que realmente importava. Para minha surpresa, ela não recusou de imediato. Vou pensar, disse, pegando sua bolsa. Sem promessas. Ao se despedir, ela parou na porta. Seu pai teria se orgulhado, sabia? Não dos prédios ou do dinheiro, mas disso, de encontrar seu caminho de volta ao que realmente importa. Depois que ela se foi, permaneci imóvel, absorvendo o impacto de suas palavras e a inesperada visão da mulher por trás da fachada meticulosamente mantida. Durante anos, assumi que minha ambição era autodirigida ou, na pior das hipóteses, uma resposta à nossa insegurança financeira inicial. Nunca pensei que a pressão da minha mãe viesse, na verdade, do medo e não da ambição. Naquela sexta-feira à noite, cheguei ao Mangia Bene, o restaurante italiano familiar que havia se tornado nosso ponto de encontro, e encontrei não só Sara, Olivia e Heitor, mas também Eleanora. Ela parecia simultaneamente deslocada e determinada, em seu traje de grife, em meio às toalhas xadrez e à decoração antiga. Você veio, exclamei, surpreso. Disse que pensaria, replicou ela, com dignidade, embora percebesse a tensão no modo como segurava sua bolsa. Pensei mesmo. A noite começou de forma um tanto desconfortável. Eleanora, pouco acostumada com as perguntas diretas de crianças ou com a atmosfera informal de um restaurante de bairro, demorou a se soltar, mas gradualmente as barreiras foram caindo. Assisti, maravilhado, enquanto minha mãe, que desfilava com destreza em eventos como o Met Gala, encontrava uma conexão genuína com uma enfermeira de periferia e seus 2 filhos. Nas semanas que se seguiram, a transformação de Eleanora foi sutil, mas profunda. Ela passou a se interessar pela iniciativa educacional, oferecendo sugestões baseadas em sua extensa rede de contatos. Convidou Sara para almoços, entre mulheres, sem me avisar antes. E, surpreendentemente, começou a mencionar meu pai em conversas, pequenas histórias e lembranças que pareciam guardadas há décadas. Nunca imaginei ver isso, comentou Ricardo depois de observar Eleanora em uma reunião que organizei. Sua mãe discutindo o financiamento de escolas públicas com tanta paixão. Ela está redescobrindo quem era, respondi, enquanto via Eleanora atentamente ouvindo Olivia descrever um novo projeto de arte. Antes, a riqueza a definia. Agora, não mais. As ondas de mudança se espalharam, de mim para a empresa, da empresa para as comunidades, dos meus valores redescobertos para o reavivamento da humanidade de minha mãe. Nada disso havia sido planejado estrategicamente ou seguindo um cronograma corporativo. Tudo se desenrolava naturalmente, cada conexão autêntica levando a outra, formando uma teia de transformação que jamais poderia ser projetada de forma deliberada. Numa noite, ao sair do Mangia Bene após mais um jantar em família, Eleanora puxou-me de lado enquanto Sara ajudava as crianças com os casacos. Encontrei algo que quero dar para Olivia, confidenciou, baixinho. É um colar que o Stanley me deu quando nos casamos. Nada de valor material, apenas um simples coração de prata. Mas, um dia, significou tudo para mim. Acho que ela deveria tê-lo. Olhei fixamente para minha mãe, essa mulher que eu finalmente estava conhecendo após anos de distância formal. Ela vai amar isso. A menina estava certa, sabe, disse Eleanora, observando Olivia rir com Heitor. As verdadeiras conquistas vêm do coração. Eu tinha esquecido disso. Obrigada por me ajudar a lembrar. 5 anos podem mudar tudo, ou revelar o que sempre esteve lá, esperando ser reconhecido. Numa manhã ensolarada de setembro, fiquei no recém-reformado centro comunitário do bairro de Olivia, cercado por provas de transformações tanto físicas quanto filosóficas. O prédio,
antes um armazém abandonado destinado a condomínios de luxo, agora abrigava estúdios de arte, laboratórios de ciências, consultórios e uma clínica médica operada em regime parcial por médicos voluntários dos melhores hospitais de São Paulo, entre eles, Ricardo, que se tornará tão investido na comunidade quanto eu. A Fundação Domingos International fornecera o financiamento inicial, mas o centro rapidamente se tornou uma colaboração entre recursos corporativos e a sabedoria comunitária. Senhor D. exclamou Heitor, agora com 13 anos e cheio de energia, ao me avistar do outro lado da sala. Viu o que fizemos com o laboratório de robótica? A nova programação está incrível. Sorri com o entusiasmo dele. Mostre-me depois da cerimônia. Quero ver o que vocês criaram. O centro se enchia de pessoas reunidas para o corte oficial da fita, famílias locais, funcionários da Domingos International, líderes comunitários e um pequeno grupo da imprensa que, relutantemente, autorizei após Sara me convencer de que o modelo poderia inspirar projetos semelhantes em outros lugares. Numa esquina discreta, Olivia, agora com 17 anos, mais alta, com os mesmos olhos determinados, mas uma nova confiança, arrumava uma exposição de troféus. Não os troféus feitos à mão dela, mas prêmios oficiais que o centro havia conquistado pelos seus programas inovadores ao longo dos últimos 3 anos. Contudo, cada um vinha acompanhado de uma de suas criações especiais, um troféu simbólico ao lado do reconhecimento formal. Está nervosa com seu discurso? Perguntei, aproximando-me para acompanhá-la. Ela balançou a cabeça. Nem tanto. Só quero ter certeza de que tudo está perfeito. Ajustou um troféu levemente. Há 5 anos, eu nunca teria imaginado nada disso. Isso me faz sentir o mesmo, confessei. Acho que você teve mais visão do que imagina. Ela sorriu, reconhecendo o elogio. Minha mãe diz que quem tem visão é você. Eu apenas te lembrei de usá-la para algo que realmente importa. Sara apareceu ao nosso lado, elegante num vestido simples, algo que, nos tempos de nosso primeiro encontro, ela dificilmente compraria. Sua promoção a diretora de enfermagem no Hospital Santa Isabel fora fruto de anos de dedicação, e eu gostava de pensar que a confiança adquirida com sua participação na fundação a impulsionou a alcançar oportunidades antes inimagináveis. Já estão prontos para nós, disse ela. A Eleanor acabou de chegar, e está reservando assentos na primeira fila. Minha mãe havia se tornado uma presença constante nos eventos da fundação, suas conexões sociais abrindo portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para uma instituição focada em comunidades carentes. Aos 83 anos, ela demonstrava mais energia e propósito do que eu via há décadas. A cerimônia foi breve, porém repleta de significado, reconhecendo todos os que contribuíram para a criação do centro, desde doadores corporativos a voluntários comunitários. Minhas palavras foram sucintas, enfatizando que o prédio não representava caridade, mas sim parceria, que a verdadeira riqueza era medida pelo potencial de criar oportunidades para todos. Quando chegou a vez de Olivia falar, senti um orgulho imenso, não por meu papel em sua formação, mas pela pessoa extraordinária que ela sempre fora. Há 5 anos, eu vendia troféus feitos à mão no parque porque acreditava que todos merecem ser celebrados pelas vitórias que realmente importam, começou, com voz clara e confiante. Eu não sabia, então, que uma única conversa poderia transformar não apenas a minha vida, mas toda uma comunidade. O que celebramos hoje não é apenas um edifício, mas a ideia de que, quando reconhecemos as qualidades campeãs uns dos outros, todos saímos vencedores. Enquanto aplausos ecoavam pela sala, refleti sobre a jornada que nos trouxe até ali. A turbulência inicial na Domingos International havia dado lugar a um novo equilíbrio. Alguns executivos e investidores partiram, incapazes ou relutantes em se adaptar às nossas prioridades em mudança. Outros abraçaram a transformação com entusiasmo inesperado. Nossas ações se recuperaram e até superaram os níveis anteriores, à medida que uma nova geração de investidores em busca de oportunidades éticas descobria nosso compromisso com uma prosperidade equilibrada. Minha vida pessoal também passou por mudanças profundas. Embora ainda residisse em São Paulo, deixei meu penthouse ostensivo e me mudei para um apartamento confortável e modesto,
a uma curta distância do Parque do Ibirapuera, nosso parque, como sempre pensei. Minha agenda, outrora repleta de reuniões consecutivas e voos internacionais, agora incluía jantares regulares com Sara e as crianças, turnos de voluntariado no centro comunitário e férias onde eu realmente me desconectava do trabalho. Mais importante, desenvolvi relações que iam além de networking estratégico ou de interações superficiais. Amizades verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e no cuidado genuíno. Uma espécie de família escolhida, com Olivia, Heitor e Sara no centro, que se expandia para incluir Ricardo, Eleanora e um círculo crescente de pessoas comprometidas com conexões autênticas. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam e a maioria dos funcionários já havia partido, encontrei um momento de solitude no salão principal do centro. O espaço estava silencioso, mas resquícios da celebração permaneciam, folhetos, alguns balões soltos, fotografias da evolução do centro expostas em cavaletes. No impulso, caminhei até a exposição de troféus de Olivia e peguei aquele que deu início a tudo, a simples criação de madeira com seu pequeno espelho, o primeiro que comprei dela no parque. 5 anos de manuseio haviam desgastado a tinta em alguns pontos, mas o espelho ainda refletia quem quer que se olhasse. Examinei meu reflexo, o rosto familiar, porém transformado. Havia mais linhas de expressão, alguns fios grisalhos a mais. Mas a mudança mais significativa não estava na aparência. Estava nos olhos que me encaravam, olhos que haviam recuperado a capacidade de enxergar além das planilhas e das vantagens estratégicas, para perceber o impacto humano de cada decisão. Ainda está se ganhando? A voz de Olivia surgiu na porta. Virei-me e a encontrei, com aquele olhar atento que não perdia nada. Estou tentando, respondi honestamente. Todos os dias. Ela se juntou a mim na exposição, ajustando um dos troféus delicadamente. Enquanto caminhávamos juntos para a saída, percebi que os últimos 5 anos não se tratavam de abandonar o mundo dos negócios que conhecia, mas de conectá-lo a valores e perspectivas que o tornassem mais humano e significativo. A ponte entre o poder corporativo e a sabedoria comunitária. Entre a riqueza e o verdadeiro valor. Lá fora, o bairro se acomodava na rotina da noite, luzes se acendendo nas janelas, pessoas retornando do trabalho, famílias reunindo-se para o jantar. Uma cena comum, mas que agora eu enxergava com clareza extraordinária. Não eram apenas prédios ou estatísticas demográficas, eram lares onde as pessoas buscavam os mesmos anseios universais por propósito, conexão e dignidade que eu redescobri através da simples sabedoria de Olivia. Minha mãe estava certa, sabe, comentei, enquanto esperávamos os demais se juntarem a nós. As verdadeiras conquistas vêm do coração. Eu nunca entendi isso até te conhecer. Olivia sorriu, com a mesma expressão brilhante que havia chamado minha atenção naquele banco de parque há 5 anos. Talvez esse seja o verdadeiro troféu a ser conquistado, concluiu. Ao ver Sara, Heitor e Eleanora surgindo do prédio para se juntarem a nós, senti a profunda certeza de que aquela jornada inesperada havia me transformado. Meu legado jamais seria definido apenas pelos prédios com meu nome ou pela riqueza acumulada. Viveria no centro comunitário e em outras iniciativas semelhantes, na missão reimaginada da empresa, nas vidas impactadas por nossos projetos, e, sobretudo, nas conexões autênticas que forjamos, ultrapassando barreiras de idade, status e circunstância. Juntos, caminhamos rumo ao restaurante italiano do bairro, nossa tradição, um bilionário, uma enfermeira, uma adolescente sábia, um garoto entusiasmado e uma senhora da alta sociedade que redescobriu sua humanidade, uma família improvável unida não pelo sangue, mas pelo reconhecimento do que significa verdadeiramente vencer na vida. Atrás de nós, o centro comunitário ergueu-se como um monumento não à caridade ou à responsabilidade social corporativa, mas ao poder de enxergar as pessoas por quem elas realmente são e de construir algo significativo, um troféu supremo conquistado a cada relacionamento, a cada decisão, a cada ato de conexão autêntica.